Vamos passar uma parte dessa atividade, agradecimento ao professor Elísio, à Maria Helena, e é fundamental nesse momento de finalização das atividades do nosso núcleo, estou aqui falando em nome do Núcleo de Estudos Eleitorais Partidários e Democracia, coordenado pelo professor Michel Zaidan, e que a gente investiu muito esse ano nos estudos sobre juventudes e também sobre movimentos antigos e a história da Universidade Federal de Pernambuco. É fundamental a gente estar compartilhando com pessoas como Elísio, que a gente já convive há algum tempo, fazendo algumas coisas juntas. As pessoas que fizeram parte dessa história, como é o caso do familiar de Maria Helena, que a gente vai, nesse momento, fazer uma homenagem, porque é uma pessoa muito representativa da história da juventude brasileira, que é o seu Genival Barbosa Guimarães. Quem que foi seu Genival Barbosa Guimarães? Foi uma pessoa que veio estudar engenharia aqui na Universidade Federal, na recém-criada Universidade Federal de Pernambuco, em 1946. Veio da Paraíba e, nos primeiros momentos, ele começou a se envolver com os movimentos estudantis que tinha na Escola de Engenharia daqui de Pernambuco, na Faculdade de Direito, basicamente nos dois principais pontos de movimentos estudantis aqui na cidade do Recife. Afora o movimento secundarista que sempre foi muito forte, isso há décadas e décadas passadas. Então esse momento é importante porque a gente ficou sabendo, foi mais ou menos uma semana, que o seu Genival faleceu, e uma pessoa que eu tive assim, um apoio muito grande. Em 2007 a gente fez um evento, ele deu uma aula sobre a Universidade Federal de Pernambuco, sobre os movimentos estudantis, porque além dele ter estudado engenharia, ele teve uma carreira, vamos dizer, no movimento estudantil muito acentuada, porque no ano seguinte, em 47, ele teve um envolvimento na União dos Estudantes de Pernambuco, uma entidade dos anos 40. Em 48 ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes, que é aquela entidade que teve uma importância muito grande justamente nesse período onde a campanha O Petróleo é Nosso estava avançando. Ele pegou, vamos dizer, o primeiro momento dessa campanha O Petróleo é Nosso, que foi um movimento, não vou falar liderado pelos estudantes, porque não foram só os estudantes, não foi só aluno, foi jornalistas, foram militares nacionalistas, e que mobilizou muito a opinião pública, mobilizou muito o setor da sociedade brasileira e fez o Brasil enxergar que a emancipação econômica era um fator importante para a saída do desenvolvimento. E a questão do petróleo era uma questão importante, sobretudo no caso do monopólio estatal do petróleo. Isso resulta na criação da Petrobras e outros aspectos, etc. Então, esse momento eu sinto muito, não vou falar triste, mas acho que é uma pessoa que você conviveu, tive várias vezes na casa dele, uma pessoa que deu bons depoimentos, foi muito atencioso, uma pessoa que a gente depende muito deles. Acho que eu falo em nome de todos os depoentes, que se a gente não tem esses informantes, essas pessoas que nos recebam, as pessoas que falem sobre as suas experiências, nos repassem documentos, que os nossos projetos, 30%, 40%, são documentos oriundos de fundos privados, que não temos no Brasil arquivos, que temos memória, que temos essa valorização, vamos dizer, das lutas passadas. Se hoje a gente está numa universidade pública, uma universidade que produz mais ou menos 90% do conhecimento, das pesquisas, da tecnologia, etc., a gente deve muito a essa geração que lutou, que construiu, que pensou, que interferiu para que a gente tivesse grandes conquistas no campo educacional, no campo tecnológico, científico, etc. Então, eu queria, nesse momento, deixar registrado a presença do Genival Barbosa Guimarães na sua juventude na União Nacional dos Estudantes. Foi o primeiro presidente do Norte e Nordeste que ocupou aquele espaço. Foi quando, pela primeira vez, forças policiais entraram
na Uni, por várias questões, eu não vou entrar em detalhes, mas no primeiro momento que a Uni teve forças policiais no seu interior, que é uma entidade que tinha uma força muito grande, uma presença, um reconhecimento sustante de modo geral, né? Tinha esse status muito elevado. Publicamos nesse livro, deixar registrado, um pequeno, é o primeiro depoimento que a gente publica, aliás, a primeira vez que a gente publica um depoimento dele. Eu não tenho outras informações, sempre já são revistas, outras publicações, mas a UFPE, pela sua editora universitária, publicou um pequeno depoimento de Genival chamado Campanha, o Petróleo é Nosso e a Presidente da ONU. Que é algo pequeno junto a outros depoimentos. Também, na minha dissertação de mestrado, que está sendo publicada, tem referência sobre esse período de Genival. É um período muito rico da história do Brasil, quando se pensava em questões de desenvolvimento, não se falava tanto em desenvolvimento social, mas desenvolvimento econômico. E o papel da educação nesse processo de desenvolvimento, formação de pessoas, né? Tirar as pessoas também do analfabetismo, né? Acho que é uma questão fundamental que a gente tem que tratar. Eu queria nesse momento também, eu acho, não sei se ela vai concordar, que ela falasse um pouco nesse momento, porque na homenagem que a gente fez em 2007 foi muito legal, assim, porque a gente não pode perder as origens dos nossos trabalhos, que são as pessoas, as visitas que a gente faz, a coleta de dados dos arquivos. E o seu Genival assim, apareceu nas conversas que eu tive com outros depoentes e fugia muito do meu recorde, mas eu falei, não, eu tenho que conversar com ele, porque ele só teve um presidente da Uni, o anterior a ele, 47 vivo. Ele era o segundo. O outro eu não tenho, o Roberto, esqueci o nome. Não sei, assim, já tem uma idade avançada. Mas ele era o segundo dos presidentes que ainda estavam vivos. Agora, nos anos 50, acredito que possa ter um ou outro ex-presidente da ONU vivo. Mas nos anos 40, só tem mais um, a informação que eu tenho. Os outros todos faleceram. Que é o ex de São Paulo, Roberto Guzmão. Acho que foi anterior a ele, em 47. Os dos anos 30, a ONU foi fundada em 1938. Não existe mais pessoas que, vamos dizer, presidiram a entidade que ainda estão vivos. E acho que é importante, num momento como esse, aproveitando o professor Elísio, né, que tem um trabalho muito grande na questão da memória, né, do movimento estudantil de Portugal, né, mas acho que a gente tem realidades até parecidas, mas que nesse momento a gente registrando isso é fundamental. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Eu sei que a dor da família ainda tem uma semana mais ou menos, mas é a forma que a gente encontrou de homenagear o Dr. Genival e mostrar nosso carinho, nossa gratidão pela contribuição que ele deu às pesquisas. Genival foi muito apoiado, assim, mas